Eu era aquele tipo de pessoa que eu nunca leria uma Bíblia. O dinheiro, ele influencia em muita coisa. Mas se for pra ser, será com ou sem dinheiro. É difícil você falar de Deus, mas não é difícil você falar de princípios. Porque essas pessoas entendem essa regra, essa lei, isso funciona. E o que mais tem na Bíblia são princípios. Então, vou te dar um exemplo muito interessante que eu refleti esses dias, né? Eu tava lendo lá, Gênesis, Êxodo e tal. E aí, na história de Moisés, cara, tem uma passagem que eu achei incrível, que diz o seguinte, né? Pensa que, Moisés foi lá, né? Levou o povo de Israel, né? Ali no deserto. E aí diz que ele levou mais de 600 mil homens, né? Então, eu diria que ele levou pelo menos 1 milhão de pessoas, né? Ele estava liderando um projeto com pelo menos 1 milhão de pessoas no deserto. Não deve ser fácil. E aí, cara, tem uma passagem... Sem caixa de som, né? Sem caixa de som, sem WhatsApp, sem nada disso. E aí, tem uma passagem que eu achei incrível, cara, que chama assim, ó, o Conselho de Jetro. Conselho de Jetro. Aí eu falei, poxa, peraí, vamos lá. Aí o Jetro era o sogro de Moisés, né? Aí ele chegou e falou... Caramba, né? Deixa eu ver o que o Moisés tá fazendo. Aí viu o Moisés lá, discernindo, né, o que tá certo, o que tá errado, sobre as leis de Deus, em frente a 1 milhão de pessoas. Aí ele viu o Moisés em pé o dia inteiro, cara, dizendo que tá certo, que tá errado, não sei o que lá, e falou, Moisés, você vai ficar cansado? Você vai morrer. Você vai ficar cansado? Vai ficar aí 1 milhão de pessoas, você vai ficar cansado e todo mundo precisa te assistir, cara. Então 1 milhão de pessoas também vão ficar cansadas. Então deixa eu te dar um conselho. Quando eu olho pra isso, o meu radar, o meu background de negócios me faz pegar isso daqui e botar nos negócios. E aí olha que interessante, aí ele fala, Moisés, o fardo tá muito grande. E eu falo, opa, beleza. E se o fardo tá muito grande, você precisa dividir com outras pessoas. Aí eu falo, legal, porque imagina, né? Se você tá com uma garrafinha de água, você consegue andar tranquilamente. Mas se você tiver, cara, 1 galão de 2 litros, você também consegue. Se tiver com 100 litros, talvez você não consiga. Mais do que isso, você não consegue sair do lugar. Então, já começa uma primeira chave aqui. Poxa, se você tem uma missão muito grande para realizar, o fardo é muito grande também. Se a missão é muito pequena, o fardo é muito pequeno. Mas se você quer fazer algo grandioso, grandes obras, você vai precisar dividir o fardo. Então, esse é o primeiro conselho de Jetro. Divida o fardo, senão você vai ficar parado no lugar. Aí eu falei, legal. E agora ele diz para quem dividir o fardo. Então eu pensando nos negócios, se eu quero crescer, se eu quero fazer algo grande, eu preciso dividir o fardo. Mas quem serão esses meus líderes? Aí Jetro diz o seguinte, divida o seu fardo com homens de capacidade. Então, beleza, homens de capacidade. Segundo, homens que temem a Deus, homens que têm temor a Deus. Depois, homens que merecem sua confiança. E depois, homens que odeiam ganhos desonestos. Aí eu olhei pra isso, eu falei, cara, legal. Se eu falar isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um bloqueio. Bloqueio onde? Quando eu falar temor a Deus, certo? Então eu vou levar pro mundo real, entre aspas, né? Mundo mais material, mais cético, eu vou falar pessoas que respeitam princípios. E agora, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com alguns grupos e eu tenho perguntado assim, ó, cara, pensa a pessoa que mais te frustrou nos últimos 2 anos da sua vida. Pensa. E não me fala quem é. Essa pessoa, ela era uma pessoa de capacidade? Aí a pessoa, era. Essa pessoa, ela odiava ganhos honestos? Não. Beleza, não passou. Todas as pessoas, assim, eu devo ter feito isso com pelo menos mais de 30 perguntas ao longo de grandes grupos, tá? Nenhuma pessoa que feriu essa pessoa respeitava esses 4 princípios. Então eu já comecei a entender, beleza, os meus líderes no negócio precisam respeitar essas 4 coisas. Homem de capacidade, alguém que pode crescer, que merece sua confiança, enfim, beleza, passei esse filtro. E Jetro ainda diz o seguinte, então você divide seu fardo sob esse filtro e faça o seguinte. Coloque uma pessoa para gerenciar 1000 pessoas, pessoas gerenciando 100 pessoas, pessoas gerenciando 50 pessoas, pessoas gerenciando 10 pessoas. Porque o maior problema que eu tive nos negócios foi quando eu tinha muitos diretos. Então, quando eu tinha muitos diretos, muitas pessoas respondendo para mim, eu não conseguia liderar eles. Então, eu precisei reduzir o número de diretos. Você começa a pegar isso aqui são conselhos milenares, que mesmo o mais cético vai olhar e falar, faz sentido. Faz sentido. E aqui você começa, através desses princípios, ajudá-la nos negócios, ajudá-la na vida e aos poucos ela começa a abrir esse coração. E você nunca vai saber sobre os caminhos que nunca aconteceram. Cara, isso é muito forte porque às vezes Deus, ou ele age de uma forma que ele te tira de um caminho e você nunca nem saberia o que teria acontecido se você não tivesse ido pelo outro. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida tem algum tipo de interferência e que provavelmente a gente nunca saberá qual teria sido o impacto, né, de não seguir por esse caminho. E na minha vida eu tenho refletido muito sobre destino. Eu tenho refletido muito sobre destino, né? E aqui que eu comecei a refletir sobre destino, né? Porque eu acho que tem muita gente que fala que tá tudo escrito, tem gente que fala que tudo é Deus, tem gente que fala que nada é Deus, tem gente que fala que tudo depende de você e tudo mais. E eu comecei a interpretar isso da seguinte forma. O destino é como uma viagem. Você vai fazer uma viagem e você tem um destino. E isso é Deus. Mas dentro desse destino existe o seu livre-arbítrio, existe o que você pode fazer para mudar o seu destino dentro das possibilidades. Existe um livre-arbítrio para que você mude isso daqui um pouquinho, mas um destino sempre existe, né? E eu acho que é difícil você entender até onde, até que ponto de fato Deus fez, Deus não fez, Deus mudou. Só que Bíblia era algo pra mim muito difícil de digerir. Eu era aquele tipo de pessoa que eu nunca leria uma Bíblia.
Por quê? Porque pra mim, falar Bíblia já vinha com uma carga da minha vida inteira. Talvez de formas erradas que tenham sido apresentadas a mim, esse tema, né? Então já vinha uma coisa estranha. E quando ele abordou talvez do único jeito que ele conseguiria entrar no meu coração. Ele disse o seguinte, falou, Thiago, você estuda sobre dinheiro, você trabalha com isso, é finanças, não é? Sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro? Tá brincando. Na minha cabeça leiga de quem nunca tinha lido a Bíblia, como assim dinheiro? E eu estudo muito os bilionários, assim, eu estudo muito as pessoas de sucesso para entender porque que elas atingiram sucesso. Nos últimos anos devo ter gravado com uns 60, 70 bilionários no Brasil, assim. Wow. Ele falou, sabia que o mais rico de todos eles escreveu vários livros? Esse cara chamado Salomão, e estão na Bíblia? Eu falei, você tá de sacanagem. Ele falou, lê Provérbios. Então meu primeiro contato com isso foi Provérbios. Então veja que não foi uma motivação espiritual, porque a gente, até uma chave importante aqui, a gente não consegue saber quais são exatamente os planos de Deus, né? Assim, a gente não consegue ligar todos os pontos. Então eu tinha minha limitação, comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ver que aqueles provérbios eram muito importantes. Eles faziam muito sentido para nossa vida, né? São conselhos muito valiosos. E eu imediatamente, quando eu comecei a ler Provérbios, Douglas, eu achei isso tão profundo, que eu não conseguia passar do primeiro capítulo. Porque eu olhava para aquilo e falava, cara, eu já li trocentos milhões de livros de mentalidade, de sei lá o quê. E parece que esse capítulo já tem tudo que eu já li na minha vida. Eu relia. Cara, os inexperientes, os jovens, os sábios, o discernimento, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, tá tudo aqui, é tão profundo. E agora é um contraponto a isso, tá? Os princípios que estão na Bíblia e que funcionaram pra mim e funcionam pra muita gente, não necessariamente vão funcionar pra todo mundo, cara. Isso daí foi uma chave que virou quando eu li Eclesiastes. Porque Eclesiastes tá deixando muito claro o seguinte, o mundo é injusto, mesmo os sábios podem ter um desfecho ruim, mesmo os ímpios podem ter um desfecho bom, logo tudo é como o vento, é como correr atrás do vento. Isso daqui me virou uma chave e me deu a clareza de que não necessariamente você seguir os princípios corretos vão te trazer prosperidade, riqueza e liberdade financeira. Então, isso daqui foi uma chave muito forte que virou na minha vida. Agora, acredito que esses princípios aumentam as suas chances de chegar lá. Isso sem sombra de dúvidas. O dinheiro, ele influencia em muita coisa, né? Mas se for para ser, será com ou sem dinheiro. É nisso que eu acredito. Né? Então, assim... se for para uma doença te prejudicar, ela vai te prejudicar com ou sem dinheiro, se for a sua hora, né? Então, eu passei a acreditar cada vez mais nisso. O ponto é que eu acho que o dinheiro, ele tem uma relação sim com felicidade e com vida e morte. Eu acho que existe uma relação entre todas essas coisas. Só que eu acho que o dinheiro e a felicidade, eles são circunstanciais. Por exemplo, o dinheiro compra felicidade? Depende para quem e depende por quanto tempo. Por quê? No meu caso, o dinheiro, ele comprou felicidade. Até o momento que eu entendi que o que o dinheiro me proporcionou, e eu chamava de felicidade, já não era mais felicidade. Mas eu precisei chegar nesse momento para entender que não era isso que me preencheria. Então, quando isso deixou de ter sentido, eu precisei buscar sentido em alguma coisa. E foi nesse momento que eu entendi que o dinheiro não comprava felicidade. Mas até eu chegar nesse momento, eu precisei passar por essa história. E quando você olha para pessoas, às vezes, muito pobres, você pergunta qual é o seu sonho, o que te deixaria feliz, né? Para muitas dessas pessoas, o dinheiro realizaria todos esses sonhos e deixaria as pessoas felizes. Até elas terem dinheiro para entenderem que não é isso que as preenche. Por isso que eu acho que isso daqui é momentâneo. Mas compra sim felicidade temporária. Mas o ponto é, como que alguém consegue descobrir o que é felicidade? É como eu te perguntar se você ama. Você ama a sua esposa? Poxa, eu amo. Bom, mas se você for pegar na sua história, quantas pessoas você já não achou que amou antes de amar a sua esposa de verdade? Né? Então é difícil você descrever algum sentimento antes de você sentir o de verdade. E as pessoas, elas correm esse tipo de risco, né, de errar a interpretação. E pra mim, cara, eu acho que tem sim interferência, mas se for o seu momento, não tem o que você possa fazer, cara. Tem uma passagem, que é a passagem dos 5 mil pães no deserto, né? Jesus, ele chega e fala, vamos lá. Aí tem uma galera que fala, não, precisamos voltar para comprar suprimento. Ele fala, não, vamos lá. Uma galera não vai, uma galera fica, uma galera acompanha. Aí no meio do caminho, chegam os discípulos e falam assim, poxa, a galera tá com fome, precisamos alimentar a turma, né? E ele fala, porra, vocês têm pouca fé, então começa a alimentar a turma, né? E aí diz que Jesus os orientou, né? E ordenou, deu os pães para eles e eles distribuíram os pães para os 5 mil. Depois diz que eles passaram com uma cestinha recolhendo os pães que sobraram. E daqui eu tiro o motivo do porquê essa obra, ela dura e vai durar tanto tempo. Que é o seguinte, né? Primeiro, visão, né? Você tem uma visão muito forte aqui. E mesmo quando você tem uma visão muito forte, tem gente que vai te abandonar no caminho, mas muitas pessoas vão te acompanhar. 5 mil pessoas acompanharam. Depois, você só dá o que você tem, né? Muito bom. Então, os discípulos não tinham os pães para dar. O líder tinha, ele deu os pães. Segundo,
Terceiro, né? Jesus, ele falou para os discípulos, e os discípulos falaram para os 5.000. Então Jesus não falou para os 5.000. Isso é um princípio de escala, de liderança, de gestão. Isso é incrível. Você cuida dos seus discípulos, não dos 5.000. Né? E isso faz a mensagem ser passada adiante. E ali, nessa história ainda, o que eu vejo que é interessante? Os próprios discípulos passaram a recolher nas cestas, com as cestas os pães que sobraram. Isso aqui demonstra a humildade do líder. Então, para mim, o que fez, né, essa obra durar tanto tempo? Princípios que funcionam também nos negócios. Primeiro, o princípio de escala, né? O princípio de liderança, o princípio de gestão. Né? Depois, uma visão e um propósito muito forte, que é acima de qualquer um. Uma coisa que eu tenho repetido muito é que a mensagem é muito mais forte que o mensageiro. Quando eu achar que eu sou maior que a mensagem para de ser passada. Né? Nesse caso, tem uma mensagem que é muito mais forte que qualquer coisa. Isso daí faz o negócio ser perpetuado. Depois, isso daqui tem um modelo econômico onde isso para de pé. Né? Tem um modelo econômico onde isso para de pé. Isso também é importante. Não adianta a gente achar que sem um modelo econômico isso aqui vai parar de pé. Depois, eu acredito que você tem um senso de comunidade muito forte. As pessoas, elas chamam de irmãos. Nossa, é irmão, irmão, irmão. Assim, as pessoas, elas se ajudam. Tem um senso de ajuda muito forte, de comunidade muito forte. Você tem um senso de hierarquias muito bem estruturadas. Você tem líderes, né? Você tem pessoas que passam mensagem. Você tem os 5 ministérios. Você tem uma série de coisas importantes. Eu acho que o somatório de todas essas coisas são as mesmas coisas que fazem uma empresa dar certo. Tirando o lado espiritual, eu acho que o conjunto de todas essas coisas fazem essa mensagem se perpetuar por tanto tempo. Tirando o lado espiritual de vista. E quem for inteligente, consegue pegar esses princípios e trazer para a sua obra de vida. E uma das coisas que eu acho que é menos percebida, mas uma das coisas mais importantes também aqui e que facilitam no mundo dos negócios é o ritual. Tem muito ritual. Muito ritual, né? Então, quando eu olho para os judeus e estudo um pouco sobre os judeus, eu vejo que eles têm muito ritual. E alguns deles nem fazem sentido para mim. Mas qual que é o ponto? Tem tanto ritual que aquilo lá te mantém vivo em relação ao que está acontecendo, né? Então, o ritual de todo dia fazer a mesma coisa. Então, assim, o somatório desses princípios, ritual, liderança, gestão, pilares econômicos, hierarquia, mensagem, distribuição, escala, comunidade, eu acho que isso daqui é o que fez a mensagem ser passada durante tanto tempo e vai continuar. Né? Assim, nem todo mundo seguiu Jesus, então você vê que Jesus, que era Jesus, que tinha a visão que ele tinha, mesmo assim perdeu gente importante. Então, não importa a visão que você tem, nem quem você é, vai ter gente que vai te abandonar no meio do caminho, já esteja preparado. Cara, quando ele foi falar com os 5.000 deserto, ele não falou com 5.000, ele falou com 12. Ele falou com os discípulos que falaram com 5.000. Então, cara, você precisa ter uma estrutura de escala, você precisa treinar os líderes. Ele pediu pro pessoal recolher o pão, pediu pros líderes irem passando com as cestas e não outras pessoas. Então, os líderes dão um exemplo. Eles que foram resgatando os pães. Cara, é tanto exemplo, é tanta coisa legal que você fala, caraca, tem um manual escrito e eu não tô lendo o manual, cara. Não é possível, entendeu?